Fala aí, meu povo! Como é que vocês estão? Bom final de semana para vocês. Cá estou eu para responder as perguntas que vocês mandaram e eu já digo que eu vou decepcionar uma galera que está perguntando muito sobre Barcelona e Inter, quem é favorito para o jogo de volta, quem deve jogar, quem não. Tem algumas perguntas aqui sobre Barcelona, como sempre, algumas sobre o jogo também, mas a maioria das perguntas e das questões sobre o jogo eu vou falar naquele vídeo de prévia da partida, porque é no dia do jogo, a gente tem mais noção de quem joga, quem não joga. Eu já digo para vocês que hoje, sexta-feira, nem Baldé nem Lewandowski treinaram. A tendência é que o Baldé possa estar de volta contra a Inter. O Lewandowski é bem mais complicado. Mas eu já achei que seria mais impossível do que é, porque já tem algumas notícias aqui de que o Lewandowski está correndo com a recuperação para tentar voltar a tempo. Tinham me dito que era impossível. Agora tem notícias dizendo que talvez, quem sabe, alguns minutos. Mas enfim, não vai ser um vídeo muito voltado para a semifinal de Liga dos Campeões ou para esse jogo, porque isso a gente vai falar semana que vem, até porque ainda tem os acontecimentos do final de semana. Começando com a pergunta do Júlio Schid, o cara do Ensina Romário, entre outros empreendimentos. O Júlio pergunta se tivesse o poder de alterar o placar de apenas um jogo na história do futebol, qual seria? Um jogo na história do futebol para mudar o placar, eu acho que seria o 4-0 do Liverpool sobre o Barcelona. Se o Barça passa pelo Liverpool, acho que seria mais uma tríplice coroa. Sensação de que venceria o Tottenham na final e o Barcelona perdeu para o Valência na final da Copa do Rei. Acho que entrou muito desanimado naquele jogo, de cabeça baixa, depois do que tinha acontecido em Anfield. Aquele jogo ali acho que ajuda a mudar a história recente do Barcelona. De depois começar muito mal a próxima temporada e de a relação do Messi com o Barça azedar. Aquele jogo é muito traumático. Então, talvez mais para trás tem outros jogos também que possam ter mais ou menos um perfil parecido, mas pensando assim de primeira, aquele 4-0 em Anfield é um efeito borboleta importante na história recente do Barcelona. E o Cris Martins, que é uma prova de que existe vida inteligente no jornalismo, estudou jornalismo comigo e o Cris é um gênio, pergunta algo que também é bastante inteligente. Vai votar em quem no conclave? Tô pensando em votar no Enéas. Vocês não vão votar no Enéas, hein? Vocês não me votem no Enéas. Primeiro porque ele morreu e segundo porque era um doido. Mas era muito inteligente. Doido e inteligente. Oriel 7328. Isso aqui tem toda a pinta de ser um fake, né? Quem é que coloca, não tem uma foto e um 7328. Enfim, o que é necessário para o Barcelona fazer para impedir as transições rápidas da Inter? Vai ser bastante tema do próximo vídeo, não do próximo seguinte do canal, mas do próximo vídeo de prévia, mas basicamente é ganhar a segunda bola. Se a Inter desarma, dá um rebote, alguma coisa, pega a bola e vai correr, já fica muito difícil. Então, quando o Barcelona estiver atacando, é ganhar os rebotes, ganhar a segunda bola e ter volume de jogo. Se o Barcelona ganha a segunda bola, né? O Barcelona tenta um passe, a Inter corta e a bola cai no pé do jogador do Barcelona, tá dominado, senão não. E quando a Inter for atacar, o Barcelona não deixar ter espaço para o passe. Aí depois tentar fazer uma falta tática se o atacante for receber a bola, uma faltinha tática para parar a jogada. Porque depois que ou o Marcos Thuram ou se for o Taremi, porque aparentemente o Lautaro não vai jogar, depois que ou domina e baixa a bola para acionar um meia que vai acionar alguém em velocidade ou que dá aquela casquinha, já fica muito difícil, porque tem que correr muito, a falta tem que ser em velocidade, vai te gerar um cartão, vai te gerar um problema. Faltinha tática e impedir passe. De Marcelo 11. Aliás, vão ter várias dicas fitness aqui. Eu já digo que eu não sou um especialista, sou um entusiasta, então não me levem a sério. E o de Marcelo 11 já é um que já pode não me levar a sério. Uma corrida pode substituir o treino de perna? Não. Uma é uma atividade aeróbica, a corrida, e outra é uma atividade anaeróbica. O treino de perna, muitas vezes, assim, treino voltado para hipertrofia, muita carga, poucas repetições, não tem nada a ver com a dinâmica de correr. Se você quer engrossar a sua perna, ganhar força na sua perna, não vai ser na corrida. Corrida você vai ganhar condicionamento físico. Você vai fazer um treino de perna para correr melhor. Para ganhar mais resistência, força, dependendo do que você quer correr, né? Se você quer correr 10 km, 15 km é uma coisa. Se você quer correr distâncias curtas, explosão e tal, você vai fazer outro treino de perna. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma corrida é um treino aeróbico para você ganhar condicionamento físico. E um treino de perna é um treino de força para você ganhar força, volume muscular, se for o caso, resistência na perna. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E não treine perna no dia que for correr, né? E não corra no dia que for treinar perna, porque você vai ter um desgaste muito grande, você não vai conseguir fazer nenhuma coisa nem outra direito. Assim como é importante treinar, é importante descansar também. Ferrari, com Y, _ Vini.
Sua memória mais feliz no estádio? Cara, eu tenho muitas memórias legais. Eu não lembro da primeira vez que eu fui num estádio, acho que eu já contei isso aqui, eu lembro da segunda, que foi um Cruzeiro e Remo, e o Remo acho que ganhou de 5-1 do Cruzeiro. A primeira vez eu não lembro, mas foi perto, assim, foi uma vez e logo em seguida foi a outra. Deixa eu ver, o Cruzeiro e Vila Nova de 97, a final do Campeonato Mineiro, eu lembro que eu fiquei muito feliz de estar no jogo que era o recorde de público do Mineirão, 132.834 pessoas. Até pouco tempo eu tinha lá em casa o ticketzinho desse ingresso, que eu lembro que eu guardei, eu tinha 10 para 11 anos de idade. Aqui em Barcelona é o 3-0 contra o Bayern, semifinal da Liga dos Campeões daquele dia. São essas, assim, são lembranças às vezes diferentes, né? Tem lembrança que é legal, porque eu lembro que eu fui com meu pai em jogos assim do Cruzeiro, em Belo Horizonte e tal. Eu tenho uma lembrança muito legal de ter ido com o Rei numa rodada dupla de Copa dos Campeões de Minas Gerais que tinha. Teve um Atlético e Vila Nova e logo na sequência tinha América e Cruzeiro. E aí a gente foi e tal, foi bem legal. Eu fui no Atlético Internacional com o Rei e com o Caio, nosso primo também. No Brasileiro que o Galo caiu até, mas esse de uma chuvaraiada em Belo Horizonte a gente foi. A minha primeira vez no Camp Nou, 8-0 do Barcelona sobre o Osasuna, tem, por motivos diferentes, muitas memórias muito legais. Então é difícil ter uma só, né, porque tem a parte profissional, tem a parte pessoal. O primeiro jogo que eu trabalhei no gramado, eu acho que foi o 4-0 do Atlético sobre o Cruzeiro, se eu não estou enganado, pela Rádio Inconfidência, que o Fábio tomou gol de costas. Também foi legal por ser a primeira vez. Enfim, tem muitos jogos muito legais. Eu sou um grande privilegiado como pessoa, né, um amante de futebol e também como profissional. Leandro Fogatti, 4 semifinalistas, 4 elencos curtos. Isso diz algo sobre o futebol europeu atual? Não diz nada, inclusive porque essa frase que você coloca não é verdadeira. O elenco da Inter não é nada curto. Machucou o Pavard, tinha Bissek ou Darmian para jogar por ali. Ainda tinha o De Vrij no banco de reservas, que também é um zagueiro, De Vrij, né, que também poderia jogar. Se não tem o Di Marco, tem o Carlos Augusto, 2 alas muito bons. Não conta com o Lautaro. Tem o Taremi, que não está bem na Inter, mas tinha ido muito bem no Porto. Tinha ainda o Arnautovic e o Correia, todos os jogadores de suas seleções, né? No meio-campo a Inter tem no banco de reserva Aslani, Fratesi, tem aquele polonês que veio da Roma, que é muito habilidoso também, Zalewski, né? Agora eu não lembro. Tem o Zielinski, que não é esse, que veio do Napoli, que também é muito bom jogador. E tem outro, eu estava conversando com o Thomas, que é um jornalista polonês fenomenal, gente boníssima e que fala um português incrível, que me explica muitas coisas do futebol polonês e que estava me falando dele. A Inter não tem elenco curto coisa nenhuma. Paris Saint-Germain também não. Paris Saint-Germain tem Lucas Hernandes no banco de reservas, que joga como zagueiro, joga como lateral muito bem. O Zaïre-Emery no meio campo, que também faz uma função ou como ala ou como meio campista, pode jogar até um pouco mais à frente muito bem. O Barcola, o vice-artilheiro do time na temporada, perdeu espaço e é reserva nesse momento. O Gonçalo Ramos custou 80 milhões de euros a reserva. O elenco do Paris Saint-Germain não é nada curto também. O do Barcelona e do Arsenal um pouco mais sim. Mas os outros dois não são. Isso não diz nada sobre o futebol europeu. Diz sobre esses times que conseguiram, apesar de elencos curtos ou não, Barcelona e Arsenal um pouco mais sim, Paris Saint-Germain e Inter não, mas isso aqui não diz nada sobre nada. Pablo Henry. Acho que ele mandou duas. Ele mandou duas. Eu selecionei duas deles. Se você tivesse a chance de assistir pessoalmente qualquer jogo da história, qual seria? Pô, eu respondi uma parecida, né? Assisti algum jogo da história que eu não assisti? O França e Argentina 3-3, a final da Copa de 2022. Eu fiquei até as quartas de final e voltei para Barcelona 5 dias antes. Assisti 25 jogos daquela Copa do Mundo em loco e não vi esse. E eu gostaria muito de ter visto o Barcelona 3-1 no Manchester United em 2011. Né? Dizem que é a melhor atuação do Barcelona do Guardiola e tal. O próprio Alex Ferguson fala bastante daquele jogo da superioridade do Barça. Eu queria ter visto. E a outra que é meio que para fazer um jabá do Pablo Henry. MB, vim em algum lugar que Yamal, com 17 anos, só está atrás de Pelé e Ronaldo. Isso era de se esperar? Vai ser tema do próximo Fred Beckler Explicam. Então a gente vai falar bastante sobre Lamine Yamal, a história dele, o que ele representa, os números, as comparações. Terça-feira, 11 horas, no perfil do YouTube da TNT Esportes.
bastante sobre Lamine Yamal explicado por mim e por Frederiquinho. Não, nunca é de se esperar que um jogador de 17 anos faça o que o Lamine está fazendo, mas vai ter mais lá. Doug Rodri. Qual é a sensação de poder trabalhar com o que ama e cobrir o seu clube? Cobrir o clube não muda nada na sensação, tá? Pelo contrário, às vezes você quer que o clube ganhe e você perde a chance de aproveitar o futebol, de cobrir com mais... com menos tensão, né? Por ser o clube que você tá torcendo para ganhar. O legal é trabalhar com futebol. Se fosse com o Barcelona ou não, para mim, tanto faz. É muito legal mesmo trabalhar com futebol, quando você vai conversar com as pessoas e elas não trabalham com futebol, normalmente veem o seu trabalho como uma coisa muito legal, o trabalho dos sonhos, e realmente é. Por outro lado também, às vezes numa sexta-feira à noite você quer estar com seus amigos e a galera quer falar de futebol e você não, né? Você quer extravasar e falar de outras coisas e não lembrar de futebol. Outro dia eu tava num carro aqui, 7 da manhã, 8 da manhã, liguei o carro, notícias, futebol. Eu falei, de jeito nenhum que 7 horas da manhã eu vou escutar notícia de futebol, isso é trabalho, isso eu vou fazer a partir das 10 da manhã. E meti um reggaeton. Porque às vezes o trabalho a gente tem que deixar ele no local de trabalho, por mais legal que ele seja. Senão a gente fica maluco. Então é muito legal trabalhar com futebol, eu não me vejo fazendo outra coisa, não trabalharia com outro tipo de jornalismo ou com outra coisa que não fosse futebol, mas também é um trabalho. Então, e cobrir o clube que ama, ou acompanhar o clube que ama, o clube que gosta, é bem legal, mas não é por isso. Essa é a 10ª temporada que a TNT está transmitindo a Liga dos Campeões. Nas 9 anteriores eu fiz 4 finais, uma nem dava para fazer, né, que foi aquela de Lisboa, que o Quesada fez muito bem, mas que era impossível viajar, então eu fiz 4 de 8 possíveis, nenhuma com o Barcelona, e eu fiz todas as semifinais. Ou 2 jogos, ou um jogo de ida, ou um jogo de volta. Eu sempre estive nas semifinais de alguma forma. E com o Barcelona é só a segunda vez. E todas as outras 8, muito contente, trabalhando da mesma forma que agora com o Barça. Absolutamente da mesma forma. Para mim não interfere em nada se o Barcelona não ser o meu trabalho. João Daniel, _. Um conselho que daria para os mais novos. Gente, com todo o respeitinho do planeta, façam merda. Porque quando você tiver 38 anos, como eu tenho, você não vai ter mais idade para fazer o que um menino de 20 pode fazer. E não vai fazer merda de beber e dirigir, é lógico que não, né? Mas assim, aproveite a vida, vai fazer uma viagem com os amigos e vai ser... faz tudo, sabe? Assim, vai com tudo, fazendo o que eu falei, você não vai beber e dirigir, mas aproveita a vida o máximo que você puder, que seja condizente à idade que você tem. Não espere para fazer depois, porque depois sua cabeça vai ser outra, seu corpo vai ser outro, sua mentalidade vai ser outra. E hoje eu, por exemplo, penso, eu tinha que ter aproveitado mais quando eu era mais novo. Eu sempre fui muito focado em trabalho, eu apresentava um programa na Inconfidência, na época que eu comecei com jornalismo aos 20 anos, em agosto de 2006. Eu ainda tinha 19, eu fiz 22 semanas depois que eu comecei a apresentar. Eu apresentava um programa de segunda a sábado, 6h30 da manhã. Isso quer dizer que na minha época de jovem adulto, eu não podia curtir muito, porque todo dia, 6h30 da manhã, eu tinha que estar apresentando o programa. Então eu ia lá no César Menotti Fabiano Café Cancún, como um anjo, mas eu não podia ficar doidão. Então tinha que ficar lá com meus amigos, era uma tequilinha só no início da noite, não sei o quê, porque no outro dia eu trabalhava muito cedo, depois do trabalho eu tinha faculdade, depois eu tinha mais trabalho ainda, porque eu apresentava o programa de tarde, eu voltava pra rádio, depois eu comecei a trabalhar na TV Horizonte, aí tinha rádio, faculdade, TV Horizonte, e à noite assistir jogo, ir pra Mineirão fazer cobertura. Enfim, eu trabalhei muito, foi muito bom, me trouxe até aqui, me ajudou a me trazer até aqui, mas eu curti pouco. Então, se você puder curtir bastante, eu sinto falta. Então, vai curtir. Com toda a responsabilidade que um garoto de 18, 20 anos pode ter, que talvez não seja muita, mas vai curtir. Faça o seu melhor no trabalho, na faculdade, na escola e também faça o seu melhor se divertindo. Acho que isso é pouco valorizado. As pessoas falam um pouco que a gente tem que dar o nosso melhor na diversão. E faz muita parte da vida se divertir. Se a vida não é para se divertir, ela é para quê? Para que a gente está aqui se não é para se divertir? Então tem que se divertir, tem que perder o juízo, é a hora de errar, é a hora de arriscar, é a hora de, se você gosta de uma pessoa, não se declara para ela abertamente do nada, mas se tiver alguns sinais, vai para cima e aproveita. Se divertir é uma parte muito importante da vida. É o conselho que eu dou para os mais novos, que você tem que ser focado na faculdade, no trabalho, ter um plano, ter estratégias, isso tudo também. Mas vai se divertir um pouco, gente.
Matheus X Barbosa, Ancelotti é gigante, mas o Brasil também precisa jogar bonito. Jorge Jesus não seria o melhor nome? Nesse sentido, sim. Eu acho que o Jorge Jesus quer entregar um futebol mais vistoso do que o Ancelotti muitas vezes quer, embora o Ancelotti também seja capaz de fazer. Os times do Ancelotti também possam jogar bonito e não reativo. Eu acho que isso daqui vale Jorge Jesus jogar bonito ou não, mais com o Abel Ferreira, que eu vejo um futebol muito, muito, muito mais reativo do que o do Ancelotti, até porque os jogadores que o Ancelotti tem na mão dá para propor um pouco mais de jogo do que o Abel Ferreira, embora seja um bom elenco, mas uma coisa é o Real Madrid, né? Então sim, o Jorge Jesus eu acho que tem proposta de jogo mais parecida com o que o futebol brasileiro normalmente quer. Mas cá entre nós, nesse momento, o brasileiro não está nem aí, imagino eu, para jogar bonito ou não. Quer ganhar. A carência da seleção brasileira faz com que o brasileiro que o brasileiro tope abrir mão, se despreenda do estilo de jogo e do que prefere mais e do jogo bonito da seleção. Acho que hoje o brasileiro só quer ganhar, de qualquer jeito, porque tem muito tempo que não ganha. Eu sou contra, tá? Eu acho que o como faz muita diferença, mas eu acho que assim caminha a humanidade. Teus é GSC. Os passes e lançamentos de 3 dedos estão cada vez mais comuns. Vê algum motivo? Eu não sei se estão cada vez mais comuns, mas eu também imagino que sim. Eu acho que futebol é tempo. Primeiro que tem uma coisa que é ter o pé dominante muito melhor do que o pé ruim, então você prefere melhorar alguma coisa com aquele pé do que arriscar com o outro, mas futebol é tempo. E às vezes, se você pega o Lamine, por exemplo, conduzindo com o pé esquerdo para a bola ir para o pé direito e ele fazer um passe com o pé direito, ele vai perder mais tempo do que conduzindo com o pé esquerdo, ele só ajustar o pé para passar de 3 dedos. Então acho que é ganhar meio segundo numa jogada, que é o que vai fazer a bola chegar bem ou não para o atacante do outro lado do campo que vai receber. Acho que é algo para ganhar tempo, tornar a jogada mais ágil, que se utiliza o pé bom para não precisar mudar corpo e um pouco de passada e dar um toque a mais na bola. JPSV011. Você acha que Lamine pode ser maior que Messi? Não acho. O começo é melhor. O Messi chegou a 100 jogos pelo Barcelona com 20 anos e 8 meses, 3 anos depois do Lamine ele foi completar 100 jogos e os números de participações em gols parecidos e tal. A comparação inicial vale, a questão para mim vai ser a continuidade. O Messi passou 13 anos entregando mais do que 50 gols e assistências por temporada, teve temporada que ele entregou mais de 100, teve temporada que entregou mais de 80. Eu acho que o Lamine não vai chegar lá. Por quê? Porque eu acho que ninguém vai. Em algum tempo, em algumas décadas. Eu acho que ninguém vai fazer o que o Messi fez em números, em sensações, em liderança, em foco por muito tempo. Eu acho que ninguém vai. Então, acho que não. Perdi. Didi Ebo, é isso mesmo? Fala, Beckler. Acha que o Estevão chega para jogar no Chelsea ou depende do Super Mundial? Acho que depende do Super Mundial, não. Depende de como ele vai começar a treinar no Chelsea. Você acha que o Chelsea vai ver o Estevão no Mundial e vai falar assim, esse cara vai chegar e jogar. Independentemente do que ele faça, se ele for mal, não, esse cara não vai chegar e jogar. Ele vai chegar, ele vai treinar e a partir daí ele pode ganhar a posição ou perder a posição ou não ficar. Mas o Super Mundial não tem absolutamente nada a ver com o que ele vai fazer no Chelsea depois. A não ser que ele jogue o Super Mundial pelo Chelsea. Acho que não, acho que ele vai jogar pelo Palmeiras e depois ele vai, é isso, né? Então, sendo isso, estou imaginando que é isso. Assim, eu me perco às vezes nas notícias que vêm do Brasil. Se ele jogar o Super Mundial pelo Palmeiras e depois ele for para o Chelsea, ele tem que chegar, fazer uma pré-temporada, começar a jogar, se adaptar, ganhar posição dentro de campo e jogar. Uma competição que ele vai fazer pelo Palmeiras, imagino eu, porque agora eu fiquei surpreso. Não sei se uma competição que ele fizer pelo Palmeiras vai mudar o que vai acontecer depois que ele chegar no outro clube. Gustavo Cardes, underline. MB, você acredita em Deus? Não. Eu não acredito, sabe por quê? O Deus que a gente acredita é o Deus cristão, né? Uma coisa que seja católico, evangélico, espírita e por aí vai. Mas basicamente o brasileiro é cristão, a maioria da população brasileira. Este Deus cristão é diferente do Deus muçulmano, é diferente do Deus dos judeus, é diferente do Deus de religiões de matrizes africanas e tal. Eu não tenho nem conhecimento para falar. Então, quem é Deus? É o nosso, é o dos muçulmanos, é o dos judeus, é o dos asiáticos, dos africanos.
sabe, cada um tem o seu Deus, cada um acredita na sua coisa. E eu não sei se alguém está certo ou errado. O que eu de fato não acredito é que tenha um senhorzinho de uma manta branca com uma barba lá em cima, olhando o que a gente está fazendo para falar, esse aqui vai ser castigado, esse aqui vai ser absolvido, esse aqui vai para o inferno, esse daqui vai para o céu, esse daqui para o purgatório, esse daqui tem que se arrepender, julgando as pessoas a cada ato que elas fazem, que precisa toda hora estar rezando e pedindo para ele. Se ele já sabe de tudo que vai fazer e tudo que vai acontecer, se ele é onipresente, onisciente, a gente não precisa pedir. E eu duvido muito que alguém que ame tanto a gente que queira testar a nossa fé. Quer ver se tem fé mesmo. Se tiver fé mesmo, eu atendo. Se não tiver fé, eu não atendo. Isso não me parece não vou dizer uma pessoa, né, mas uma entidade boa que quer testar os filhos dele. Então eu não acredito nesses discursos, sabe? O discurso de que precisa provar a fé, e de que precisa provar isso, e de que se fizer isso vai ser castigado. E a gente vê que a história conta que a religião muitas vezes utilizou esses mecanismos de punição e recompensa como uma forma de doutrinar as pessoas e de que as pessoas tivessem um comportamento que a religião queria que elas tivessem, né? Para controlar a sociedade, para controlar as pessoas mesmo. Então, eu não acredito no discurso. Se tem uma força sobrenatural que nos move, que nos cria e que depois da vida tem outra coisa, eu não acredito nem desacredito. Eu não acredito nesses discursos de controle, de punição, de recompensa e outra coisa em qual é o Deus certo. Ou se é o mesmo Deus para todo mundo, a gente só chama por nomes diferentes. Então é por isso que eu me distancio de religiões. Os valores que as religiões pregam, de respeito, caridade, humildade, fazer o bem ao próximo, todos esses valores que eu acho que não precisavam ser valores religiosos, que são valores humanos, e que eu acho que isso independe de cada religião, todas as religiões pregam respeito, pregam tolerância, pregam caridade, pregam humildade, todos esses valores eu tento ter dentro de mim. Foi passado pelos meus pais, eu aprendi durante a vida que acho que é assim que a gente deve se comportar, são valores éticos, né? Então, isso independe da religião. Então, eu me distancio da religiosidade muitas vezes pelos discursos e pela história e pelo como este discurso foi utilizado ao longo da história. É claro, evidente que eu respeito e não saio por aí pregando que as pessoas não devem acreditar por isso, por aquilo. Eu acho que a fé é muito importante, muitas vezes no momento de dificuldade, de tristeza e tal, você ter algo em acreditar, eu acho que é melhor do que não ter. Eu, por exemplo, nesse momento da minha vida que eu passei de muitas perdas e tal, eu preferia ter algo em acreditar e eu preferia ter algo para rezar e para pedir e tal do que não ter. Então acho que serve. Então não tento minimamente influenciar ninguém. Mas eu me distancio por isso, porque eu tenho dificuldade de acreditar nos discursos, em quem tem o discurso correto, se somos nós muçulmanos, os judeus e por aí vai, e como que esse discurso foi utilizado ao longo do tempo para manter uma sociedade controlada. Desculpe se eu decepcionei alguém. Pô, tem uma aqui, Macapelli. Capelli. MB, qual é a história do vinho do Messi? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Quando eu vi isso aqui, eu ia pegar. E eu vou. Eu já venho para mostrar para vocês. Rapidinho. Não vou nem pausar o vídeo, porque tá aqui do lado. Aqui, ó. Eu acho que eu mostrei só num story um dia. É isso daqui. Vou mostrar para vocês, ó. É um primitivo da Puglia da Itália. Tem um autógrafinho dele aqui e aqui ele. Eu ganhei esse vinho do pessoal do Messi. O pessoal me mandou de presente de Natal no ano passado e é o vinho do Messi, né? É o vinho dele, Lionel Messi Collection. E tá muito bem guardado aqui. Agora ele tá pior guardado, tá correndo risco, inclusive. E vai ser aberto numa ocasião muito especial, né? No dia que eu entrevistar o Messi de novo, esse vinho será o vinho da comemoração. Então, eu imagino que você esteja me perguntando isso, porque essa semana, por conta do apagão, que a Sara estava aqui em casa e a gente não tinha nada o que fazer, a gente começou a tomar alguma coisa. E em alguma live da TNT eu falei, né? O próximo vinho que tinha era do Messi, porque realmente tinha 2 aqui em casa e eles acabaram, Arthurito e eu. Então, não ia tomar o do Messi de jeito nenhum, a gente ia parar de beber, simplesmente. Mas a história do vinho do Messi é esse. Eu ganhei de Natal, do entorno do Messi, por assim dizer, um presente de Natal. E está muito bem guardado para uma ocasião especialíssima, que virá um dia. João Victor S.
O que se fala em Barcelona sobre o trabalho do Belletti? Se fala muito bem de desenvolver jogadores, de ganhar títulos, de ser competitivo, de alguém que entendeu a filosofia do clube, que consegue replicar isso no time, que é muito trabalhador. Um exemplo para os jovens também, pelo que ele conseguiu dentro de campo, pelo trabalho dele fora. Se fala bastante do Belletti. Alguma coisa também sobre daqui a pouco ele ser trabalhado para ser o técnico do Barça B. O Barça B está quase condenado a cair, né, da terceira para a quarta divisão. É um trabalho um pouco ingrato esses de técnicos da base do Barcelona, porque tem aí Lamine Yamal, Pau Cubarsí, que estão no time de cima, e daqui a pouco outros jogadores que também ficam sendo utilizados. O Hector Forte acho que ainda teria idade, o Baldé até a temporada passada tinha, o Gavi agora acabou de fazer 20 anos. Todos esses moleques eram para estar no Barça B e estão jogando uma semifinal de Liga dos Campeões. Então, o Barça B cair para a quarta divisão da Espanha é ruim, é muito ruim. Isso quer dizer que o trabalho de base é ruim? Quando você olha que o time de cima tem Pau Cubarsí, Baldé, Gavi, Firmín, Lamine, Ansu Fati, querendo ou não, um jogador da base, 22 anos ainda, o trabalho da base do Barcelona é excelente, e é claro que o trabalho do B e do juvenil é prejudicado, porque o time de cima aproveita muito, e não dá para você sair repondo toda hora. Matheus Bonifácio, MB, o que achou da ideia da camisa vermelha da seleção? Essa é a pergunta que eu mais queria responder essa semana, tá? Eu achei péssima a ideia, achei muito ruim mesmo a ideia, eu não sei se isso vai para frente, se não vai, eu acho que pela repercussão pode até ser que Nike e que CBF repensem e que não façam. Eu sou muito pouco purista em dizer que os times têm que jogar sempre com as mesmas cores. Sei lá, que o Grêmio tem que ser tricolor, com as cores que é, e que a segunda camisa tem que ser branca, ou que o Cruzeiro tem que ser azul e que a segunda camisa tem que ser branca. No Brasil, normalmente o branco é a segunda, né? Ou que o São Paulo, por exemplo, é tricolor, joga de branco, que a segunda tem que ser vermelha, preta e branca. Eu sou muito pouco purista com isso. Quando o Palmeiras faz uma camisa verde e limão, eu acho bem ok. O Fluminense faz uma laranjada, eu acho completamente ok e bonita, inclusive. Então eu gosto de terceiras camisas, que a segunda camisa não tenha nada a ver com as cores do clube, a segunda e a terceira, ok. Eu sempre acho que a primeira tem que ser intocável, a primeira tem que ser a primeira, e deve ser a camisa de jogar em casa. Eu não gosto quando, não sei, um Internacional contra Vitória vão jogar no Beira-Rio e que o Inter jogue de branco, ou de alguma outra cor, que o Inter jogue de, sei lá, de amarelo e que o Vitória jogue de vermelho e preto. No Beira-Rio o Inter tem que ser vermelho, sabe? Então eu sou pouco purista em relação a isso, a não ser que em casa é o uniforme principal. Mas o vermelho não tem a ver com nada da seleção brasileira, não tem a ver com absolutamente nada. O azul da seleção brasileira é muito significativo, né? O Brasil jogou de azul a final da Copa de 58, o Brasil vinha de um trauma de perder a Copa de 50, mudou de cor, passou a jogar de amarelo, e chegou à final da Copa de 58, ia jogar contra a Suécia era a dona da casa, ia jogar de amarelo, o Brasil foi jogar de azul, deu ali uma certa psicose nos jogadores de ter que mudar de uniforme e tal, e alguém falou que eram as cores do manto de Nossa Senhora Aparecida, jogadores muito religiosos, jogaram de azul e foi muito representativo o Brasil ganhar sua primeira Copa do Mundo com o segundo uniforme, e o segundo uniforme passou a representar isso, Nossa Senhora protegendo os jogadores dentro de campo. O azul é muito importante como segundo uniforme da seleção. É uma cor muito identificada com a história da seleção brasileira. Quando o segundo uniforme não é tão identificado, que a Itália jogue de azul pela Esquadra Azzurra e que as cores da bandeira da Itália sejam verde, branco e vermelho, que você possa ter um segundo uniforme às vezes verde, às vezes branco, às vezes tricolor que seja, acho ok. O vermelho não tem nada a ver com a história da seleção brasileira, não tem a ver com as cores da bandeira da seleção brasileira, nunca foi algo da paleta de cores da seleção utilizado, não tem nada a ver com nada. Se é por um motivo de divisão e de polarização política, pior ainda. O que se deve fazer e tentar fazer é agregar uma parte da população brasileira que não se sente representada pela camisa amarela, que ela volte a se sentir representada pela camisa amarela da seleção brasileira. E não se divorciar completamente, que o amarelo vire a cor da camisa da seleção brasileira que as pessoas identificadas como direita no Brasil gostem e que as pessoas de esquerda usem o vermelho. A gente tem que parar de separar e tem que começar a agregar o brasileiro, seja por cores, por lados e por tudo, e não separar e polarizar cada vez mais. Aí você vai chegar numa torcida do Brasil na Copa do Mundo, vai ter um grupinho de amarelo de um lado, vai ter um grupinho de vermelho do outro. Acho isso horrível. A gente tem que fazer que essas pessoas que pararam de usar a camisa amarela da seleção, que elas voltem a usar a camisa amarela da seleção. Se foi por esse motivo, eu acho muito ruim. Se foi só por um motivo comercial também, porque eu acho que é desrespeitar o azul da seleção brasileira que tem história.
Então eu não gostei por um motivo ou por outro. Para mim não tem nada a ver. Não sei se vai progressar ou não, se vão levar para frente ou não. A repercussão acho que foi ruim por todos os lados. Quer fazer um uniforme diferente e tal, pô, dá para fazer com o verde, dá para o amarelo com o azul de uma forma diferente, dá para fazer branco utilizando as outras cores, dá para fazer de diversas formas que não seja com vermelho. O Brasil tem a seleção brasileira tem história com amarelo e com azul e dá para usar com uma das outras cores que façam parte do ecossistema da seleção brasileira. Num clube é menos pior, né? O Barcelona pode jogar de azul granata, tem uma camisa um ano que é verde, uma que é rosa, laranjada, preta, amarela, tanto faz para um clube de futebol que não tem essa história com a segunda camisa. Embora o Barcelona tenha ganhado a primeira Champions de laranja, depois essa camisa tenha sido utilizada muitas vezes. Mas para clube eu acho que tanto faz. A seleção brasileira tem um motivo para ser amarelo e depois azul. Araújo.gs. O mau nível dos técnicos brasileiros é mais culpa das mentalidades resultativas dos clubes ou responsabilidade dos próprios técnicos que não se qualificam? Isso aqui é perguntar o que veio primeiro, se é o ovo ou a galinha. Eu acho que parte primeiro de uma ausência de entendimento de jogo do futebol brasileiro, sempre baseado na individualidade, no que os jogadores vão resolver dentro de campo. Então, os técnicos brasileiros, eu acho que há muito tempo não se desenvolveram por conta disso. E eu acho que uma falta de entendimento de jogo também. Uma falta de estudar o jogo, estudar futebol para poder passar isso depois para os jogadores e que os jogadores que estão em campo também entendam por que eles estão fazendo as coisas, que não seja simplesmente intuitivo. Então acho que começou daí. A partir daí, só se buscava os resultados, porque ninguém sabia o como. Então se ninguém sabe o como, ninguém sabe o que está fazendo. Então só quer o resultado. E aí depois veio a cultura dos clubes de só querer o resultado. Se desde antes a gente soubesse por que estava ganhando, por que estava perdendo, se os clubes entendessem como que eles queriam jogar e tal, eu acho que os clubes teriam menos a cultura resultadista, porque eles pelo menos buscariam uma coerência, né? Se a gente vai demitir um técnico com essa característica, o seguinte vai ter a mesma característica. E senão a gente vai explicar muito bem para o torcedor por que a gente vai mudar a nossa forma de jogar, por que a partir de agora eles vão deixar de ver um time atacando no campo de ataque, cheio de jogador lá, para ver um time que vai ficar na defesa esperando para contra-atacar. Isso no Brasil ninguém tem o menor problema de fazer, o torcedor não sabe com que se identificar, o torcedor no final das contas não sabe do que ele gosta, ele sabe que ele gosta de ganhar, mas ele não sabe qual futebol que ele gosta de ver. Se você pergunta para o torcedor do Barcelona, ele sabe muito bem o que ele gosta de ver. O que ele quer que o time dele entregue. Outra coisa é que a partir daí ele entrega o resultado, e não que a partir do resultado que depois ele entrega outra coisa. E eu acho que começou assim. O futebol brasileiro sempre foi muito intuitivo e individual. Jogadores resolvendo, simplesmente. E eu acho que isso levou a um espírito e uma cultura resultadista, que é o que vale o resultado. Então, troca o técnico a qualquer momento que não estiver trazendo resultado. Por quê? Porque é a única coisa que interessa. O como não interessa no Brasil. luankenny.tx. Se sente espanhol? Zero. Só me sinto espanhol na hora de mostrar o passaporte para passar uma fila mais rápido na imigração, porque tem lugar que tem mais fila para estrangeiro e tal. Só isso. Pelo contrário, quando eu vim para cá, eu passei a me sentir mais brasileiro. Passei a gostar mais de música brasileira, meus amigos aqui são quase todos brasileiros, de gostar de comida brasileira. Então eu me abrasileirei muito mais vindo para o exterior do que antes. Antes eu era muito mais impactado por cultura musical, audiovisual, né, assim, de séries, filmes e tal, internacional do que estando aqui. Então aqui eu descobri as coisas que eu gosto mais do Brasil, eu acho. Estando longe, eu acho que me ajudou a descobrir as coisas que eu gosto mais do Brasil. Eu não me sinto espanhol para absolutamente nada. Tem algumas coisas da forma deles de ver o mundo, de ver cultura, de ver alguma coisa assim que eu gosto, assim como gosto da cultura italiana, da cultura argentina, da cultura de outros lugares. Então, não me sinto espanhol para nada. Para decepção de muitos, né? Que adoram falar por aí que falou isso porque se sente espanhol, falou isso porque se sente catalão. Mas tem idiota para todo lado. Fiquei puto mesmo, underline. Tem uma foto do Lamine Yamal aqui. A volta do Camp Nou vai mudar o patamar do Barcelona para contratações? Vai, talvez não de cara, porque de cara o Barcelona tem que pagar o Camp Nou e ele não vai ter 100% da capacidade ainda, né? Vai demorar ainda uns 2 anos para que possa jogar de novo com 100 mil pessoas. A ideia é voltar com cerca de 66 mil lugares à disposição. Mas sim, vai mudar o patamar porque vai aumentar muito a receita do Barcelona. O clube ganhou na última temporada com o Camp Nou
230 milhões de euros. A expectativa é ganhar mais de 360 depois que tiver o Camp Nou. Então, com 130, 140 milhões de euros a mais por ano, é claro que muda o patamar para contratações e para todo o resto, para pagar mais salários, para manter mais jogadores também. Então, a volta do Camp Nou é muito importante para o futuro do clube. O futebol é feito a partir de dinheiro, muitas vezes, é uma parte muito importante do futebol, e reformar o Camp Nou vai dar ao clube 150 milhões de euros quase que a mais por ano, 130 milhões de euros a mais por ano, é aumentar quase que 10% a sua receita, ou mais do que 10%, a sua receita anual. 150 milhões é 15% da receita do Barcelona, o que ele pretende ganhar, que é 1 bilhão, 150 milhões vai ser 15% disso. Então, a partir daí, é claro que muda o patamar. Rui Gomes, _. Fala, MB, você fica ansioso para que as partidas de Champions comecem logo? Fico. Cada vez mais. A gente chega muito cedo nos estádios, é muito tempo vendo as pessoas chegarem, vendo o volume aumentar, vendo os jogadores também chegarem, começar aquecimento e tal. É muito, muito tempo antes do que todo mundo mais gosta, né? Que é ver o jogo começar. Então eu fico ansioso para que comece logo, porque a gente fica falando do que a gente imagina que vai acontecer, a gente fica falando dos jogadores, que você mais quer que aquilo ali aconteça logo. É que eles entrem logo e que comecem a jogar. Então, fico bastante ansioso para começar logo o jogo. Ricardo Santos, 25-27. Como pretende comemorar caso o Barça ganhe a tríplice? Abraço, Marcelo. Pretendo sumir. Assim, o que eu mais quero, ganhando ou não, é que a temporada acabe e que eu possa passar desconectado alguns dias. O cansaço do final de temporada, acho que é muito cansativo para todo mundo, fisicamente e mentalmente, para os jogadores, para todo mundo que trabalha com isso, porque são muitos jogos durante o ano, são poucas folgas durante o ano. Então, quando está acabando a temporada, ganhando ou perdendo, só quer descansar. Eu não sou, sei lá, de comemorar, não sei se você está imaginando aqui que eu vou fazer uma doideira, que eu vou ficar doidão, que eu vou nadar pelado, não sei, em algum lugar, nada disso. Comemoro quietinho, comemoro com os meus, assim, cada vez mais. Então, o que eu vou fazer é sumir. Ganhando ou perdendo, pode ser que o Barcelona nem esteja na final e que daqui a 5 dias não exista mais triplete. Então a única coisa que eu vou fazer quando acabar a temporada é tentar sumir por um tempo, ganhando ou perdendo. O MP Mendes 7 faz uma pergunta: qual é o seu prato brasileiro preferido e o prato espanhol preferido? Meu prato brasileiro preferido, eu acho que é churrasco. Acho que é. Gosto muito de feijão tropeiro e tal, mas acho que é churrasco. E prato espanhol preferido para mim é huevos estrelhados, que é batata frita com ovo frito. É uma cama de batata frita com alguns ovos fritos em cima que você mistura ali e aí ele dá uma molhadinha na batata com a gema e ramon ibérico por cima, ramon de belota por cima principalmente. Aí vai da qualidade do ramon, né? Você tem no ramon serrano, ibérico, de belota e por aí vai. Mas essa combinação aqui eu mais gosto. É um prato fit? Não, não é. É uma delícia? É. É o meu prato preferido. E é simples, dá pra fazer em casa. Fritar batata, fritar ovo, colocar lascas de ramon por cima e tá feito. Francisco, com X. Fala, Marcelo, qual é o seu estilo de música favorito? Samba, das antigas. Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Bete Carvalho, Alcione, Fundo de Quintal, é o que eu mais gosto. Depois, pagode. Daqui eu gosto de reggaeton. Eu gosto de reggaeton, consigo escutar tranquilamente. Na minha playlist, que eu tenho aqui é mais fácil, o que é que vai ter aqui? Rádio de Karol G. E tem também uma Sebastián Yatra, que tem La Niña de mis ojos, Tacones Rojos. E aí tem uma playlist dela aqui e tal. Mas de resto é samba, pagode e por aí vai. César Menotti Fabiano vai bem também. Leomata.7. Por que mudou o MFM? Você gostou da mudança? Pô, eu gostei muito da mudança. Mudou, primeiro, trouxe para meio-dia e não às 2 da tarde para linkar com o de placa, né? É muito bom que a gente mantenha uma programação matinal na TNT, com a live do André, o de placa e o melhor futebol do mundo. O de placa vai passar agora também para o canal da TNT, então é colocar no YouTube de manhã e deixar até de tarde. Segundo, que a presença do Otávio, que é um apresentador, dá uma cara para o programa, ele consegue ter o programa passa a ter uma referência, o programa passa a ter uma identificação maior. E outra coisa é
as agendas dos correspondentes. Tinha muitos dias que era muito difícil de juntar todo mundo. Em prévia de Champions, às vezes tem 2 correspondentes numa prévia, em entrevistas e tal, e o outro está em deslocamento. Então tinha dias muito importantes que a gente tinha 2 ou 3 correspondentes no máximo disponíveis. Então ter um apresentador e 3 correspondentes participando faz com que a gente consiga fazer uma rotação de T2, que se tiver em deslocamento em alguma outra coisa, a gente tenha 3 ali, mais o Otávio para garantir o programa. E outra coisa também são os temas, né? Às vezes vai falar sobre o Nottingham Forest na Premier League. Nem todo mundo assiste a Premier League. Então o Fred está muito mais habilitado para falar, eu assisto bastante. E às vezes tem muita gente que não conseguiu assistir, que tem as outras coisas para fazer, que tem os outros afazeres e que não conseguem. Então, com um debate, às vezes, de 5 pessoas, que 1 ou 2 viram aquele tema, que 1 ou 2 viram outro tema, que talvez 3 dos 5 viram outro. Então, não dava muito debate. Tendo um apresentador e menos gente participando, 3 dos 5, é mais fácil que se juntem temas que sejam comuns a todos. Eu acho que vai funcionar bastante. Jonatas Carvalho G. É a última pergunta? É a última pergunta. MB, quero perder gordura. Devo fazer cardio antes ou depois da musculação? Lembrando mais uma vez, eu não sou um especialista nisso. Se você quer perder gordura, você tem que gastar mais calorias durante o dia do que você consome. Então, se você come 2.000 calorias, você tem que gastar 2.500 calorias para perder 500 calorias. 1 quilo tem 7.700 calorias. Então, se você perder 500 calorias por dia, 7.700 dividido por 500, faço a menor ideia de quanto tempo você vai demorar. Em 10 dias, você vai ter um déficit de 5.000. Em mais 5 dias, de mais 2.500. Você vai perder mais ou menos 1 quilo a cada 15 dias se você tiver um déficit calórico de 500 calorias por dia. Então, esse é o principal ponto para perder gordura. O cardio antes ou depois da musculação, pelo que eu li e que me instruíram, porque eu também já fiz essa pergunta, o cardio, para quem quer perder mais gordura, deve ser depois da musculação. Por quê? Imagine que você vai malhar com uma barrinha de energia, não uma barrinha que você vai abrir, sua estamina vai estar assim. O trabalho de força que você vai fazer vai te demandar mais energia. Então você vai gastar primeiro aquela energia. E depois, para fazer o cardio, você vai gastar da reserva. A reserva de energia é a gordura. Gordura é a reserva de energia. Só que ela demora mais para ser metabolizada. Então ela precisa de uma atividade mais extensa que não seja tão intensa. Se você primeiro vai fazer um cardio na academia, você vai baixar muito rapidamente o seu nível de energia e depois, para fazer o treino de musculação, você vai estar mais cansado. E na hora de empurrar algo 10 vezes muito pesado, né, de fazer um supino, que você vai estar empurrando uma barra 8, 10, 12 vezes, sei lá quantas vezes você vai fazer, muito mais pesado, você não vai ter tanta energia. E para tirar aquela energia da gordura, demora mais para tirar. Você não consegue dispensar aquela energia rapidamente no seu organismo, metabolizar ela muito rápida. Então você não vai conseguir treinar tão forte. E aí a grande tendência é, se você não está conseguindo tirar energia da gordura, que é a reserva, você vai tirar energia do próprio músculo. Então você vai gastar o seu músculo para fazer a musculação, o que não é o que você quer, né? Você quer estar com o músculo descansado para ele render muito bem, pegando energia de onde deve, e você poder aumentar o seu músculo depois, se for um treino de hipertrofia que você queira fazer. Então, até onde eu sei, falando como um absoluto leigo, são esses pontos. Primeira coisa, quer perder gordura? Déficit calórico. Segunda coisa é fazer o treino de musculação antes e depois do cardio. Agora, procure alguém que entenda. Eu sou um jornalista, eu não sou formado em educação física, fisiologia, fisioterapia, nem muito menos. Então, não sei o que eu estou falando. Como nas outras perguntas sobre futebol, também eu não sei, porque eu sou formado em jornalismo, não em futebol. Meu povo, é isso daqui, hein? Eu volto amanhã depois de Valladolid e Barcelona. E na segunda-feira, já desde Milão, com prévia do jogo, com mais detalhes do jogo que a gente vai fazer lá em Milão para vocês. Bom final de semana, vai aproveitar, desculpa qualquer coisa. Quem trabalha sexta é desorganizado, é feriado prolongado, vocês têm muitos motivos para estarem assistindo isso daqui completamente doidões e pensando em como vocês vão ficar ainda pior depois. Bom final de semana, gente. Tchau, tchau.